Olá, estou de volta para a segunda parte, né? Para a segunda atividade. E essa segunda atividade, pessoal, também era referente à nutrição e metabolismo. Então, a atividade ela era composta por 5 testes. Vocês tinham que assinalar a alternativa correta e me justificar do porquê essas alternativas serem corretas, ok? Então, vamos lá para a realização da atividade. Questão número 1. Considerando a composição química dos diversos grupos de alimentos, e aí é que eu faço uma pausa, tá? Essa composição química diz respeito ao que os alimentos eles podem nos fornecer. E os alimentos eles podem nos fornecer proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. Beleza? Então, de acordo com essa composição química, pode-se dizer que os peixes, as massas e as frutas são respectivamente fontes ricas de quê? Bom, os peixes são alimentos que nos fornecem proteínas, as massas são alimentos que nos fornecem carboidratos e as frutas são alimentos que nos fornecem vitaminas. Por isso, a alternativa correta é a letra B. E como que vocês poderiam me justificar, né, o fato da alternativa B ser a correta? Me explicando o que cada alimento fornece, tá? Então, olha só o que eu escrevi. As proteínas são encontradas em alimentos de origem animal e seus derivados, e o peixe é um alimento de origem animal, tá bom? As proteínas também são encontradas nos cogumelos e em alguns alimentos de origem vegetal. Por exemplo, lentilha, feijão, certo? Então, ó, portanto, os peixes são alimentos ricos em proteínas. Os carboidratos são encontrados nas massas, nos pães, nas frutas, nos vegetais, cereais e doces. E as vitaminas são encontradas nos mais variados tipos de alimentos. E as frutas, gente, dentre esses diversos alimentos aí que nos fornecem vitaminas, as frutas são alimentos que nos fornecem uma quantidade bem adequada, tá? Que elas nos fornecem bastante vitaminas. 2. A alimentação saudável deve incluir uma ampla variedade de grupos de alimentos e nutrientes. Então, ó, ampla variedade de grupos de alimentos e nutrientes. O que isso quer dizer? Que nós devemos nos alimentar de tudo um pouco, porque dessa maneira nós conseguimos obter os nutrientes que nós precisamos, ok? E dentre esses alimentos e nutrientes, alimentos fontes de proteínas, os quais podem ser ofertados no almoço. A alternativa que contém somente boas fontes alimentares de proteínas. Então, ó, eu quero a alternativa que contenha só alimentos que nos fornecem proteínas. Letra A, batata. Parou por aí, né, gente? Batata não fornece proteína, batata fornece bastante carboidrato. Letra B, ovo. Ovo, ok, ovo fornece bastante proteína. Beterraba? Não, beterraba não fornece proteína. Letra C, milho. Também parou por aí, porque o milho é uma boa fonte de carboidrato. Letra D, carne bovina, frango e carne de porco. Sim, essa é a alternativa correta, tá? E letra E, batata. Também parou por aí, porque batata é uma boa fonte de carboidrato. Como justificar? Da mesma maneira que nós justificamos lá no número 1, explicando que os alimentos que são de origem animal, né, e como exemplo aí, as carnes, a bovina, de frango e de porco, são fontes de proteínas, são alimentos que são muito ricos em proteínas, e quando nós os alimentamos deles, nós obtemos uma quantidade bacana de proteína. Os alimentos são classificados em energéticos, construtores e reguladores. Vamos relembrar então. Quem são os alimentos energéticos? Como o próprio nome diz, são os que nos fornecem energia, tá? São os carboidratos e os lipídios. Os construtores são os que ajudam a construir, né, partes do nosso corpo e as proteínas fazem parte deles. E os reguladores, gente, auxiliam na regulação do nosso corpo. São os sais minerais e as vitaminas. Então, em relação aos nutrientes, considere as afirmativas a seguir. Número 1. As fibras formam um conjunto de substâncias derivadas de vegetais. Certo, gente? Essas fibras, elas são as partes comestíveis dos vegetais, tá? Quais vegetais? As frutas, legumes, verduras e as hortaliças, ok? Então, essa afirmação, ela está correta, tá bom? 2. Nutrientes construtores
também denominados plásticos, são aqueles que constroem as células e também têm a função de fornecer energia. A primeira parte da frase está certo. Os alimentos plásticos construtores constroem, ajudam na construção celular. Porém, esses alimentos construtores, eles não fornecem energia. Terceira frase. Os minerais são nutrientes reguladores que controlam a queima de gorduras, a produção de proteínas e a formação de ossos. Sim, gente, esses minerais eles auxiliam em todas essas funções que estão descritas nessa frase. E a frase 4, vitaminas são macronutrientes indispensáveis ao organismo. Tá errado, por quê? Porque as vitaminas são micronutrientes. Qual é a definição de macro e micronutrientes? Macronutrientes são os alimentos, são os nutrientes que nós precisamos uma quantidade maior no nosso corpo, e os micronutrientes são nutrientes que nós precisamos em quantidade menor, tá? Então, vitamina e sais minerais, micronutrientes, proteína, carboidrato e lipídio, macronutriente. E por isso, a questão correta é a letra A, que 1 e 3 estão corretas, apenas. Como vocês poderiam me justificar isso? Falando, explicando o que são fibras, né? Que elas são realmente derivadas dos vegetais e que os minerais são reguladores para o nosso corpo, ou então uma outra maneira de justificar é corrigindo o porquê que as frases 2 e 4 são erradas, tá? Então vocês tinham essas duas opções de justificativa nesse exercício. Questão 4. Os carboidratos são compostos químicos e podem ser encontrados nos alimentos na forma de monossacarídeos, que é a glicose, a frutose, a lactose, glicose tão famosa, né? A gente fala tanto dela. Os disacarídeos, que é a lactose, a sacarose e a maltose, e os oligosacarídeos ou polissacarídeos. Enfim, gente, o que importa aqui para nós é essa segunda parte. A respeito dos carboidratos e de seu metabolismo, julgue o próximo item. São exemplos de fonte de carboidratos o arroz, o pão, a tapioca e a batata. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, gente. Essa afirmativa ela é correta, tá? Como que vocês poderiam me justificar? Me dizendo onde os carboidratos são encontrados. Então, onde a gente encontra carboidrato? A gente encontra carboidrato nos pães, nas massas, né? No macarrão, por exemplo, nas frutas, nos vegetais, principalmente batata e mandioca, nos cereais, no arroz, no trigo, no milho e nos doces, tá? Então, todos esses alimentos eles são fontes de carboidrato. 5. A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas em seu funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, que é conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água, chamada como? Então, qual é a substância rica em água que o nosso corpo produz para regular a temperatura? É o suor, tá? E eu queria que vocês explicassem como que a água auxilia no controle da temperatura. Então, em dias muito quentes ou quando nós praticamos atividades físicas intensas, né, que a tendência da temperatura do nosso corpo é aumentar um pouco, o nosso corpo vai produzir suor. Esse suor ele é liberado pelas glândulas sudoríparas e esse suor ele começa a evaporar, tá? Quando esse suor ele vai evaporando, o calor que foi produzido pelo nosso corpo vai sendo liberado e dessa maneira o nosso corpo esfria. Então, é a evaporação do suor que faz com que o calor seja liberado e a temperatura do nosso corpo abaixe, ok? Então, gente, essas eram as atividades que vocês deveriam ter realizadas na semana passada. Confiram, vejam se entenderam corretamente. E agora eu estou à disposição lá no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Tchau, até a próxima!